Respeitável público, Geração de hoje fala sobre a magia do circo. A gente recebe as palhaças profissionais, as atrizes Vera Abud e Paula Musatti, que são as palhaças Emily e Manela, do grupo La Ventana de São Paulo. Sejam bem-vindas. Quem ajuda a gente com as perguntas são os alunos de uma escola de circo aqui de BH. Sejam bem-vindos também. Tem até professor aqui, né? E antes da gente começar as perguntas, vamos saber um pouco mais sobre Manela e Emily. Gente, para quem não conhece nada da arte, né, do palhaço, né, do clown, como é que é ser uma palhaça profissional? Quer dizer, a pessoa tem que estudar muito, né? Como é que é, Vera? Conta pra gente. Você se formou como atriz primeiro, como é que é a trajetória? Isso. Eu me formei em biologia, não fiz nem faculdade de teatro, né? Daí comecei a trabalhar por acaso em teatro. E fui tomando gosto e comecei a fazer curso, comecei a fazer escola de circo, que foi onde eu conheci a Paula, no Circo Escola Picadeiro. 92, ninguém era nascido. Mas como que você foi da biologia para o circo? Então, eu fazia viagem ecológica com criança, com alunos, né? E era uma região lá de São Paulo que chovia muito. Então tinha vezes que a gente ia, ficava numa sala e não tinha o que fazer, porque não tinha como ir para as praias, para as cachoeiras, para as montanhas. A gente ficava com chuva dentro e precisava de alguns jogos. Daí eu falei, eu tinha feito no colegial, tinha gostado, uma amiga falou, tem uma menina de Porto Alegre aqui, dando um curso. Eu falei, tá bom, vou fazer. E daí começou a ficar sério. Mas era um curso de circo? Um curso de teatro, de máscara, um pouquinho de improvisação, de palhaço. Fui gostando, muito teatro físico. E daí foi formando um grupo, esse grupo começou a trabalhar com palhaço. Aí de um palhaço mais de teatro do que de um palhaço de circo. Daí eu me interessei das outras facetas da linguagem, fui para o circo. Aí comecei a treinar circo, também gostei do circo. Comecei a fazer arame, comecei a fazer um pouquinho de tudo, assim, né? Que tem muita coisa, né? Agora você, Paula, você fez a escola de arte dramática, né, na USP? Eu fiz e, paralelo também, eu fazia a escola de circo, porque eu achava que era bom mexer o corpo, era bom ter outras habilidades. E daí foi onde eu também conheci a Vera e a gente fundou um grupo na época, que eu fazia a escola de arte dramática e tinha essa companhia de circo. E era uma época no Brasil, assim mesmo, 1992, muita gente, quer dizer, o circo tinha essa escola, assim, mas assim, tinham pessoas que estavam trazendo a linguagem do palhaço, que era mais acessível a pessoas como eu, que eu poderia aprender a fazer palhaço, que eu não sou de família de circo, não é passado de geração em geração. Então, eu tive acesso a isso, não no circo escola. Lá eu fazia mais acrobacia e outras coisas, mas com a minha companhia a gente acabou fazendo espetáculos e shows, e eu acabei fazendo a parte de palhaço, porque a parte aérea, a parte de malabares, depois eu tinha muito medo, muito medo mesmo. Eu falei, bom, é mais fácil ficar no chão, em terra, e fazer coisa com texto. Então eu acabei fazendo as reprises clássicas, as esquetes clássicas de palhaço. E as reprises. Agora, qual que é a diferença do palhaço de teatro para o palhaço de circo? Os dois têm que ter uma preparação muito grande, né? Sim. Tanto de texto, quanto de corpo, né? Sim, sim. Olha, no Brasil, pelo menos lá em São Paulo, não sei se é no Brasil, mas tem um pessoal que pegou a tradição de circo, que é uma tradição de pai para filho, né? Então, eles aprendem muito... a família faz que vai seguindo no tradicionais, circo, né? A criança vai vendo, vai aprendendo, vai sendo introduzida no número, a princípio como uma pontinha, até chegar no papel, até que o pai aposenta e ele continua fazendo as mesmas esquetes do pai. É uma tradição, assim, né? São palhaços, em geral, excelentes, porque tem desde pequeno vendo. E o de palhaço, o de teatro, é numa construção
de uma máscara, de uma linguagem teatral, como você talvez aprendesse comédia dell'arte, que também foi passada de pai para filho antigamente, hoje em dia é institucionalizado, é escolar, né? Você tem que aprender a técnica, tem que aprender... E é tão legal, assim, né, essa coisa de ser um palhaço profissional, né? Agora, os dois palhaços, tanto do teatro quanto de circo, tem que fazer rir, né? E tem uma diferença também de um picadeiro, de você apresentar num lugar que o público está mais distante, de você apresentar num palco que tem outros recursos. O palhaço tem que dar uma modificada. Adaptar, né? E vocês, meninos, vocês são de escola de circo, né? Como é que é essa coisa? Você falou, né, Felipe, que sonhava em ser palhaço. Sonha em ser palhaço, né? Sim, eu sonho. Como é que você vê o palhaço? Bom, eu não tenho uma coisa assim, eu vejo um palhaço de tal forma, eu vejo palhaço de várias formas, né? Eu queria saber se o palhaço de circo, ele pode apresentar também em palco, né? Numa coisa mais solo e mais à vontade, talvez. Pode. Eu acho que você adapta. Você tem um personagem, uma figura, né? Você tem um palhaço. Conforme você não pode fazer teu palhaço de circo no mesmo volume que você faz num teatro para uma plateia de 50 pessoas. Assim como você não pode fazer o seu palhaço no teatro de 50 pessoas ou 100 pessoas para um circo de 300. Ou um palhaço que hoje em dia vai para o hospital também não pode ir com a mesma maquiagem de um circo para um espaço que é quase cara a cara, muito próximo. Então, a dramaturgia, a personagem é a mesma, mas ela tem que se adaptar. Assim como você vai fazer invariavelmente vai adaptar a voz. Mesmo a gente fez um espetáculo que o Piccolino entrava, sabe? O seu Roger Avanzi. O Piccolino fazia. Ele mantém a figura inteira dele, mas você vê ele se adaptando. Você vê ele, mesmo que for um volume de voz, que for no Picadeiro você usa um volume de voz. Agora, o Doutores da Alegria é se adaptar assim em que, por exemplo, você... A Vera foi a primeira palhaça, né, Doutores da Alegria aqui no Brasil, não é isso? É. E assim, é outra coisa, né? Lidar com pessoas que talvez não queiram o palhaço esteja ali, tem medo. Em geral, a figura do palhaço para criança é muito simpática, mas a verdade é que a gente adaptou? A gente diminuiu a figura, por exemplo, não cabe uma coisa muito espalhafatosa. Porque é diferente você ver um palhaço longe de você, num picadeiro, com uma luz, com uma certa distância. Outra é o bicho tá solto, assim, que pode chegar mais perto de você. Então tem um cuidado de gestos, tem uma adaptação ao ambiente hospitalar, tem uma série de cuidados que você tem que aprender a estar nesse ambiente. Tem um jaleco branco que a gente coloca para se introduzir no ambiente hospitalar, para jogar, para facilitar também o trabalho dos médicos. Ou seja, acho que o trabalho no hospital é um trabalho em equipe, em que você também está a serviço do profissional de saúde, da criança, atua em vários lugares. Agora, eu acho incrível, assim, como que o palhaço trabalha com improviso, né? Como é que é essa coisa da arte do improviso? Assim, improviso, você está num personagem, improvisando com ele o tempo todo, o texto o tempo todo muda, nunca é o mesmo. É porque a plateia muda, né? Assim, cada noite é uma plateia e se acontece alguma coisa naquela noite, você usa a favor, você quase... Puxa, né? Você puxa para si, claro, sei lá, um paralelo na vida, mas você choveu, você corre, pega uma sombrinha, vai comprar uma coisa na sua vida, você improvisa, né? Com a sua vida. O palhaço, com certeza, ele vai jogar isso a favor. Isso são as melhores tiradas da noite, né? Que você... E existe também, a gente participa de um grupo que existe o improviso como um fim também, né? Que aí é uma outra... Que é o Jogando no Quintal. Que é o Jogando no Quintal, que a gente... Bem bacana, gente. Nós vamos voltar no próximo bloco falando um pouquinho mais dos Doutores da Alegria, dessa experiência, também sobre essa coisa do palhaço e alegria. Tem palhaço triste, tem palhaço que não ri. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho disso. Geração volta em instantes.